Você, alguma vez na sua vida, você já se sentiu travado de querer muito alcançar alguma coisa, mas de algum jeito você não conseguir realizar isso? Bom, é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou falar de crenças limitantes, né? De crenças que você tem a nível subconsciente, que te impedem de agir, que te sabotam, né? Sempre que você quer alcançar alguma coisa. E vou explicar exatamente como é que você pode detectar essa crença, né? Essas crenças que você tem, assim como o que você faz para reverter essas crenças, né? Para criar novas crenças, para reprogramar sua mente, para que isso não aconteça mais, né? Então, basicamente, eu vou explicar 3 passos simples, né? De como você pode se observar e detectar essas crenças, né? E depois 3 passos também para que você possa criar novas crenças que vão te ajudar, né? Eu falo muito aqui com vocês que tudo que a gente faz, né, 90%, mais de 90% de tudo que a gente faz no nosso dia a dia é guiado por padrões subconscientes, né? Que são crenças que você tem, memórias que você tem, experiências que você viveu, que criaram, né, um padrão de pensamento, tá? Que criou basicamente um padrão de crença. O que você pensa dentro da sua mente, né, basicamente não é quem você é, né? Eu explico isso aqui também. Tudo que você acredita são concepções que você tem das coisas que acontecem ao seu redor, tá? E você interpreta essas coisas que acontecem. Você, como ser humano que está vivendo uma experiência aqui na Terra, basicamente você é uma consciência neutra. Só que quando você vai vivendo, né, você adquire algumas verdades, né, de pessoas que dizem para você, por exemplo, o dinheiro é a raiz de todo mal, né, arranjar homem bom é muito difícil, as pessoas elas mentem, elas são desonestas, então você não pode confiar em ninguém. Isso são pequenas verdades, né, que você absorve e para você aquilo ali se torna real, né? E uma vez que dentro de você concebe a ideia de que isso é real, você inconscientemente projeta isso para sua realidade, tá? Esse é o passo a passo que acontece basicamente. Só que muitas vezes a gente esquece, né, do que a gente ouvia na infância, a gente esquece talvez o que foi que fez você ter essa crença e você simplesmente não consegue criar o que você quer, você não consegue ter tudo aquilo que você almeja, né? Porque tem crenças que estão lá atrás, né? Tem crenças que estão enraizadas em você e uma crença ela é sempre autorrealizável, né? Você sempre vai manifestar na sua vida, né, nesse plano físico, o que tem dentro da sua mente primeiramente, tá? Então as coisas sempre acontecem a nível de ser, né, a nível de crença, de pensamento, para depois entrar para o nível de ação e só depois você ter os frutos e os resultados dessas ações. Tá? Então, muitas vezes, se você não tem o nível de ser, o nível de crença, e você parte para ação, que é o que a gente faz, não, eu tenho que fazer um novo curso, eu tenho que arranjar uma outra pessoa, o próximo relacionamento meu vai dar certo, né? Isso aí é tentar agir no plano da ação, tá? E requer um esforço muito grande e, basicamente, se você não muda essa programação dentro da sua própria mente, né, dentro de você, no aspecto ser, você faz muito esforço e nada acontece na sua vida, as coisas se repetem várias vezes e você fica preso nisso, porque dentro de você, no seu GPS interno, né, que é no seu subconsciente, essas crenças ainda estão lá, tá? E isso não tem como se manifestar se dentro de você não tem congruência, tá? Para que algo venha para o plano físico e permaneça no plano físico, basicamente precisa haver uma congruência entre o que você pensa, entre o que você sente e os resultados que você tem. Se você quer muito alguma coisa, mas dentro de você aquela crença é oposta ao que você quer, você não consegue andar, você vai se sabotar, tá? E isso você faz de forma inconsciente, tá certo? Então eu vou explicar aqui o que que você faz para detectar essas crenças, né? Esse é o passo número 1, né? Muita gente fala, nossa, eu não alcanço dinheiro, é difícil eu ter dinheiro, todo o dinheiro que cai na minha mão eu gasto, se eu ganho um pouquinho mais eu também gasto, sempre tô na dívida, né? E isso é um padrão, tá? E é um padrão que tá dentro da pessoa, né? Como se fosse um grande GPS que guia ela para que no final acabe sempre do mesmo jeito,
tá? E a primeira coisa que você tem que fazer para você detectar esse aspecto, né, para você detectar esse GPS que está guiando a sua vida, é basicamente você olhar seus resultados. Se observe, observe quais são os resultados que você tem hoje na sua vida. Então, por exemplo, poxa, em relação a dinheiro, tô indo mal em relação a dinheiro, eu ganho muito pouco, não era o que eu sonho ter, ou então eu não tenho uma relação boa, minha saúde sempre tá ruim, eu sempre tô doente. Se observe, né? O resultado que você tem hoje, os resultados que você tem hoje basicamente reflete as crenças que você tem a nível subconsciente. Então, olhe sua vida, né? Faz um escaneamento assim geral na sua vida e observe, caramba, o que é que não tá bom, né? O que é que não tá alinhado? O que é que eu queria que fosse de outro jeito, mas não é, né? O que se repete muitas vezes. Você vai ver que tem crenças ali, tá? Então você vai ver que, putz, dinheiro, não importa quanto eu ganhe, sempre tô na dívida, tá? Isso é um padrão. Então você deve ter alguma crença a nível subconsciente que tá fazendo você manifestar sempre esse mesmo tipo de situação, tá? Então o passo número 1 é isso. Um outro passo é você observar o que você fala, né? Observar os seus jargões, observar as ideias que você passa para os outros, né? Muitas vezes na hora que eu converso com alguém, a gente tá num papo, né? Às vezes não em um papo superficial, às vezes um papo um pouco mais profundo, eu consigo perceber quais são os padrões de crença da pessoa, né? A pessoa fala várias coisas, nossa, mas caramba, dinheiro é muito suado, você tem que batalhar muito, né? Tem que suar, tô dando duro, né, para conseguir o meu, para conseguir ter minha casa, para conseguir ter meu carro, porque dinheiro não cai do céu. Então, basicamente, a pessoa está dizendo aí as crenças que ela tem, e muitas vezes você repete jargões, né, que tem a ver com as crenças que você tem a nível subconsciente, tá? A minha mãe, né, ela dizia muito uma frase, e hoje em dia eu não deixo, na hora que ela começa a falar essa frase, eu já paro ela diz assim: na vida a gente faz muito mais do que a gente não quer do que a gente quer. A vida é assim, né? Aí eu falei, mãe, de onde foi que você aprendeu isso? Que na vida a gente faz muito mais do que a gente não quer do que a gente quer. Que crença ruim, né, de ter, e daí eu explico pra ela e tal. Mas a gente tem muitas crenças que a gente fala essas crenças, né? E uma vez que você acredite em algo, na sua vida isso sempre vai se reproduzir, né? Uma crença, ela é sempre autorrealizável, tá certo? Então é por conta disso que a gente tem que ficar tão atento, né, aos padrões de crença a nível subconsciente que a gente tem, porque é ela que vai guiar a nossa vida, vai ser como se fosse um grande GPS, é como se fosse, por exemplo, eu mesma, para você ver como que o subconsciente é poderoso. Acho que também você já viveu isso. Eu ia para o laboratório todos os dias e tinha um caminho que eu ia de carro, né? E daí eu sempre ia naquela rota, sempre. Muitas vezes, na hora que eu tava no laboratório, eu olhava e falava, gente, como é que eu cheguei aqui? Eu dirigi até aqui, mas eu não me lembro a rota que eu fiz. Eu nem pensei nisso, né? E você faz a rota. Ou então um dia que você tem que ir no médico, eu mesmo várias vezes, às vezes eu tinha que ir no médico, às vezes eu tinha que ir em outro lugar que não no trabalho, eu ia pro trabalho, porque eu não estava consciente. O meu subconsciente que estava me guiando até, né, o roteiro que eu sempre faço. E é isso que ele faz. Ele vai sempre agir de acordo com o padrão que está dentro dele, tá? Então você reconhecer essas crenças vai começar a te despertar, né, para que você comece a criar novas crenças, tá? O terceiro, né, o terceiro aspecto é o mais interessante de todos, que é você observar suas sensações. Como assim as sensações? Ó, veja essa história minha, eu acho que também pode ser que você já passou ou passe por isso, né? Eu sempre tinha o hábito de jantar em restaurantes médios, assim, que não eram chiques, eram bons, né? Mas não era aquela coisa chique e tal. Aí no dia eu fui jantar em um restaurante super chique, aqueles de chefe, sabe? E eu entrei lá me sentindo o cocô do cavalo, sabe? Eu entrei e eu me sentia fora do meu ambiente. Eu sentia que aquilo ali não era pra mim. Na hora que eu olhei o cardápio, eu fiquei olhando, tipo assim, o que era mais em conta ali, sabe? E no final eu pedi água, né? Pedi água, uma entrada bem simples, e eu me sentia literalmente um peixe fora d'água.
né? E isso foi bacana para eu perceber o quanto que minhas crenças em relação a dinheiro faziam me sentir mal num ambiente abundante, né? Então isso demonstra que a nível subconsciente eu não me considero próspera, que eu não sei lidar com a abundância e que eu interpreto o dinheiro de um jeito que não é bom, de um jeito que eu não tenho o dinheiro, entendeu? E muitas vezes pode ser que você passe por alguma situação, né, que demonstre exatamente a mesma coisa. Você quer ter mais dinheiro, mas na hora que você está em um ambiente de dinheiro, você se sente mal, você se sente inferior, né? Ou você quer muito ter uma relação com alguém, quer arranjar alguém especial, que você possa casar, que você possa ter filhos. Quando você vê um casal na rua se abraçando, você se sente mal. Você fala, olha, pra que dar esse abraço no meio da rua? Né? Ou pensar, daqui a pouco já não estão mais juntos porque vai dar errado, né? Em vez de abençoar o casal, em vez de você olhar e falar, caramba, próximo sou eu, né? Mas muitas vezes você sente inveja, né? O que você pensa na hora que você está diante da situação que você sonha? Por exemplo, você vê alguém com carrão assim de último, sabe, do último ano, lindo, maravilhoso, um carro de R$1 milhão. O que você sente quando você vê um carro de R$1 milhão? O que você pensa na hora que você vê esse carro? Quais são as sensações que você tem? Pode ser que você pense, olha que ostentação, pra que um carro de R$1 milhão? Quanta gente no mundo passando fome, uma pessoa com um carro de R$1 milhão. Isso não é coisa boa. Ele tem esse carro porque ele engana as pessoas, ele tem esse carro porque ele é desonesto, né? Enquanto ele tá aí, ó, com esse carrão, tem um monte de gente mal, né, sem grana. O que você pensa, né? Quais são os sentimentos e as sensações que vêm dentro de você, né? Basicamente isso daí vai te mostrar quais são as crenças que você tem a nível subconsciente. Para você conceber qualquer coisa, né, para que você manifeste, materialize qualquer coisa no seu plano físico, basicamente você vai ter que aceitar e conceber isso dentro da sua própria mente, dentro da sua própria ideia, né, de mundo. Então, para que você tenha abundância na sua vida, você vai ter que ser abundante dentro de você primeiro. E essa é a perfeição de Deus, né? Você tem que ser, você tem que crer, para depois você conseguir, né? Não tem como você gerar um fruto se dentro de você não concebe aquele fruto. E olha que coisa incrível que acontece, né? Se você, por alguma razão, você conquistar o fruto, que é o seu sonho, mas você não mudou o aspecto ser dentro de você, você não consegue manter o fruto. Quantas pessoas ganham na Mega Sena milhões de reais, né? Depois de 2 ou 3 anos elas estão sem um centavo no bolso, muitas vezes piores do que na época que ela ganhou. Por quê? Porque dentro delas, no aspecto ser, aquilo ali não está bem estabelecido, ela não tem crenças de abundância, ela não sabe lidar com o dinheiro dentro dela. Tá? E você sempre vai ser guiado por esse GPS que tem dentro de você e que é poderosíssimo, que é, né, as suas crenças a nível subconsciente, né? Lembrando que uma crença é um padrão de pensamento que você repetiu muitas vezes, uma memória, algo que você viveu que foi de forte impacto, né? Coisas que os seus pais diziam, né? E não é por mal, tá? São crenças que eles também têm, são crenças que os avós seus tinha e passou para os seus pais, e eles replicaram essas crenças, né? E você percebe isso muito claramente na hora que você vê as pessoas. Para algumas pessoas é super fácil fazer dinheiro, para algumas pessoas é muito fácil se manter saudável, né? Com uma boa saúde, e para outras é super difícil. Para algumas pessoas é muito fácil ter relações e relacionamentos muito bons, enquanto para outras é dificílimo. O que é que muda de uma para outra? Né? Às vezes você fala, ah, não, mas ela é bonita, né? Maravilhosa, é claro que ela vai arranjar um homem muito bom, né? Não, não tem nada a ver com isso, tá? Tem a ver com as crenças que você tem dentro de você mesmo, que tá moldando tudo que você vê à sua frente. O mundo, gente, é uma grande projeção, é um grande espelho que tá refletindo as nossas crenças e nossas concepções, tá certo? E agora eu vou falar, né, quais são as ações que você pode ter, né, para que você mude essas crenças, né? Na real, não é que você vai mudar essas crenças, é que você vai alimentar novas crenças,
tá? Você vai começar a usar, né, esse sistema de crenças para criar o que você quer, para criar crenças que te ajudem e não crenças que te atrapalhem. Porque senão, se você continuar sempre do mesmo jeito e não entender o que eu estou dizendo aqui, você vai repetir padrões para o resto da sua vida, né? E você sempre vai ter a sensação que você está com um elefante nas costas, que você faz um monte de coisa e nada acontece para você. E pior, você pode começar a criar uma identidade de fracasso, tá? A pensar que não é para você, que você não é capaz, tá bom? E isso é muito triste. Você é capaz de tudo, você pode alcançar o que você quiser, porque dentro de você, dentro da sua essência, existe a essência do Criador, tá certo? A gente somos criaturas capazes de criar, né? Isso é lindo, tá? Então, o que você faz para que você comece a desenvolver crenças que te ajudem? Primeiro passo é você entender as crenças que você tem hoje, né? É você trazer para a consciência as crenças que moldam a sua realidade hoje. Esse é o passo número 1, que é exatamente o que eu disse a você, de reconhecimento, né? De você entender quais são as crenças que estão te guiando. Tá? Uma vez que você traz para a consciência, é muito mais fácil de você solucionar. É muito difícil quando você está lutando contra algo invisível e que você desconhece. Tá? Então, trazer para a consciência é o passo número 1. O passo número 2 é você questionar as crenças que você tem. Né? Então, por exemplo, se você tem a crença, né? Você percebeu que você usa o jargão, crença é a raiz de todo mal. Investiga essa frase, vê até que ponto ela é verdade. Vê se isso é verdade para todo mundo, né? Ah, dinheiro é difícil. É difícil? E por que para não sei quemzinho é mais fácil, né? Será que essa crença é real? Será que isso é realidade de fato? Né? Então, esse é o primeiro passo, é você trazer para a consciência, tá? Quando você traz para a consciência, é muito mais fácil de solucionar, tá certo? Trouxe para a consciência, questionou, viu que aquilo ali não é real, você vai entrar para a etapa de reprogramação mental, né, de internalização de uma nova crença. E essa parte de reprogramação, ela requer mais tempo porque ela vai usar de repetição, tá bom? Quando você tem uma crença, né, muito forte que você ouviu lá na sua infância, de repente há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, né, há 50 anos atrás, aquilo ali basicamente está enraizado dentro de você de um jeito muito profundo. E o que você vai fazer, né? Você vai voltar a sua atenção para criar uma nova concepção, para criar uma nova crença. Você vai ter que repetir muitas vezes aquilo. E tem várias vias para que você faça isso. O Ho'oponopono é uma via, né, de você limpar as suas crenças também, tá? Só que o que eu uso para reprogramar é uma técnica que eu uso o Japamala, né? O Japamala, e eu faço repetições, né, com a nova crença que eu quero instalar, tá? E eu uso também o processo de imaginação, de criar imagens mentais, porque esse processo de criação de imagens mentais é um processo muito eficiente de comunicação subconsciente. O subconsciente nosso, ele entende as coisas por imagem, tá? Então, quando você começa a criar uma outra imagem mental de você mesmo, né, numa nova concepção, isso tem um poder muito grande. Tem um vídeo que eu fiz que eu explico exatamente como é que você faz para que você reprograme o seu subconsciente de um jeito super eficaz. Eu vou deixar aqui o link dele aqui, vou deixar o card aqui em cima também, né, para que vocês possam ver. Acho que tem o nome de a técnica mais poderosa de reprogramação subconsciente, né? Vejam lá, façam ele, é poderoso demais, é o que eu uso hoje em dia, já me ajudou demais, né, a instalar novas crenças, né, e basicamente esse processo, né, tanto a nível físico, você vai criar um novo caminho neural no seu cérebro, né, por repetição, basicamente, né, e o Japamala a gente usa por conta disso, a gente faz 108 repetições, né, então você meio que cria um mantra e você vai repetindo ele, e essa repetição faz com que você se comunique com o seu subconsciente, né, instalando novas crenças, juntamente com as imagens mentais que você vai criando com a sua imaginação. É poderosíssimo, funciona muito, muito, muito. Das coisas que eu já fiz até hoje, de técnica e tal, essa foi a mais eficaz
né, e que funcionou num tempo mais curto. Então façam, coloquem em prática, que sem dúvidas vai te ajudar muito mesmo, né? E depois me contem aqui embaixo como é que foi para vocês, tá? Fiquem de olho nisso. Tente sempre reconhecer, né, a raiz do que está causando as consequências do que você está vendo, tá? Muitas vezes a gente foca no que a gente está vendo e a gente luta, né, aqui no plano físico para modificar essas coisas, quando na verdade a gente deveria olhar para dentro da gente. O que a gente está vendo é reflexo de algo que está dentro da gente, sempre assim, né? E saber reconhecer essas crenças e modificar essas crenças, sem dúvida, vai te ajudar, né, a modificar os frutos que você está colhendo hoje na sua vida, né? Então, dê atenção a isso, use sua energia para isso, porque você basicamente vai atuar na raiz, né, da causa que está gerando o efeito que você está vendo, tá bom, meus amores? Então, beijo, coloca aqui nos comentários o que é que você achou, coloque em prática, me conte como é que a sua vida mudou depois disso. Se você colocar em prática o que eu disse aqui nesse vídeo, vai te ajudar anos-luz, tá certo? E eu vou amar saber, tá bom? Beijo!